O subsetor de geração é o mais seguro dentre as elétricas? Quais são as principais empresas desse segmento dentro da nossa bolsa de valores? No vídeo de hoje nós vamos trazer 3 das principais empresas desse segmento, fazer um comparativo de uma empresa com a outra e também ensinar a vocês como calcular um preço teto para cada uma dessas empresas. Meu nome é Igor Prado e bem-vindos ao canal Aposentando. Bom pessoal, retomando o estudo que a gente estava fazendo a respeito das empresas de energia elétrica, a gente já tratou de 2 dos 3 segmentos que a gente tem dentro das empresas de energia elétrica, que no seu total são geração, transmissão e distribuição. Eu vou deixar aqui no card os vídeos que nós já fizemos sobre transmissão e sobre a distribuição elétrica. E nesse vídeo nós vamos tratar a respeito das empresas de geração, que são as companhias que diretamente detêm as unidades geradoras, né, as hidrelétricas, as termoelétricas, as usinas eólicas, as usinas solares, e que de fato produzem a energia que a gente está consumindo nesse exato momento. É válido pontuar novamente do porquê se investir numa companhia elétrica aqui no Brasil. Para quem segue a estratégia de dividendos, principalmente, né, mas não exclusivamente, investir nas elétricas é algo totalmente natural, devido à própria dinâmica que o setor atua. Pois, segundo a estratégia de investimento em dividendos, você precisa comprar empresas de setores perenes, lucrativas, com payout razoável e com perspectiva de crescimento no médio a longo prazo. Bom, o setor de energia elétrica com certeza é um setor perene. Duvido você conhecer alguém que já provou da energia elétrica em certo momento da vida e nunca mais quis ter aquele serviço prestado. E nunca mais quis ter um banho quente ou uma TV para assistir, ou uma luz para enxergar seus familiares durante seu tempo em casa. A demanda por energia é algo também que cresceu muito ao longo dos anos e tende a continuar crescendo, porque conforme o tempo vai passando, mais produtos que dependem de energia elétrica para ser abastecidos são desenvolvidos e até alguns produtos antigos, né? Por exemplo, o carro que a gente era acostumado a ter a combustão, também se transformam e acabam necessitando de energia elétrica para sua funcionalidade. Sendo assim, se é um setor que a maioria das pessoas não consegue ficar sem o produto que ele fornece, isso vai se transformar para receitas crescentes, logo os lucros também, se a empresa se manter saudável, com certeza, né? E se a empresa está lucrativa, ela vai conseguir distribuir aqueles dividendos que vão alimentar a nossa renda passiva. Bom, e quais são os riscos de se investir numa empresa de geração de energia? A gente sempre está correndo um risco do governo numa canetada, igual aconteceu lá no governo Dilma, igual está acontecendo nesse exato momento também, né? O governo numa canetada mudar alguma regra do jogo, incluir uma lei nova, ou um benefício para um certo setor, ou uma certa parcela da população, fazendo com que as empresas sejam prejudicadas de certa forma. E como a gente está num país que historicamente regula muito as coisas, né? Um Estado forte e presente que tenta impor a sua vontade em todos os setores, em todos os lugares da economia, isso é sempre algo relevante para a gente estar pensando e avaliando. E um segundo risco que é o meteorológico, né? Que é a questão da quantidade de chuvas que a gente tem. Como a nossa matriz energética ela é majoritariamente hidrelétrica, a gente está sempre correndo um risco de passar por um período de seca, em que os reservatórios das usinas hidrelétricas vão diminuir, né? Não vão conseguir se recompor com tanta velocidade, e se o reservatório está com pouco volume de água, isso quer dizer que a matéria-prima para ser gerada a energia na hidrelétrica está limitada. Então a usina ela vai ter que produzir menos energia porque o estoque de matéria-prima dela está menor do que deveria. Mas as próprias empresas de geração já vêm se movimentando nos últimos anos para poder amenizar um pouco esse risco na questão da geração hidrelétrica, que foi onde começou uma corrida entre as geradoras para poder diversificar a sua matriz energética, transformando algo que era puramente hidrelétrico, agora também uma parte em solar, em eólicas, em termoelétricas, para que haja uma diversificação da sua matriz energética e ela não sofra tanto com esse problema de secas que a gente pode estar enfrentando no decorrer dos anos. Bom, mas mesmo com esses riscos que a gente enumerou aqui, o setor de energia elétrica ele conseguiu desempenhar um resultado muito bom no decorrer dos últimos anos. A gente consegue ver isso através do IEE, que é o Índice de Energia Elétrica da B3, que é uma cesta, né, composta por 15 ativos, ou seja, 15 empresas de energia elétrica listadas na nossa Bolsa de Valores.
o que poderia representar então como uma média do setor para a gente, né? E a gente consegue enxergar aqui que o IEE conseguiu entregar 226% de rentabilidade nos últimos 10 anos, contra 157% do Ibovespa e 142% do CDI. E é por isso que dentro da minha carteira de investimentos, hoje a maior posição é uma elétrica, né? No caso, uma distribuidora. Eu ainda não tenho nenhuma geradora, mas é essencial que você tenha uma elétrica dentro da tua carteira se a tua estratégia, assim como a minha, é a estratégia de ter renda passiva, né? De dividendos. Bom, olhando então a nossa primeira empresa estudada hoje, que é a Auren Energia, ela vem sendo negociada a 9,93, com uma variação de menos 18,9% nos últimos 12 meses, um PL de 1.795, o que quer dizer uma coisa, né? A gente chega e vê um PL nessa magnitude aqui, você já pode esperar. Ou a empresa subiu demais nas suas cotações, ou o lucro dela diminuiu para quase zero. E conforme a gente vai ver, né, no caso da Auren, o lucro dela que teve uma diminuição astronômica. E o PVP dela, 0,79, né, que é um PVP bom para compra, mas olhando em conjunto com o PL, você vê que é uma empresa já mais complicada para estar se adquirindo. Inclusive foi uma empresa que muita gente adquiriu porque o Barsi começou a comprar ela, né? Mas, assim, uma coisa é o Barsi com bilhões de reais na carteira dele, comprar lá 2% da carteira dele de Auren. Outra coisa é o pequeno investidor com uma carteira lá de, vamos supor, 100 mil reais, ir lá e comprar 10% da sua carteira de Auren. É uma posição muito arriscada, que entrega muito pouco pelo que ela está custando e com uma tese de longuíssimo prazo, né? A empresa está claramente num processo de turnover, onde ela vai precisar se recuperar e entregar um resultado muito melhor do que ela está entregando nesse momento. Inclusive, como a empresa está tendo uma lucratividade muito baixa, o dividend yield dela também está pífio, né, de 0,57%. Aqui a rentabilidade dela, a gente pode ver que ela destruiu muito valor para o acionista, né, no decorrer dos últimos anos. Ela chegou a bater a R$25 lá em 2020, e hoje está sendo negociado na casa dos R$10, né? Então caiu aqui perto de 60% aproximadamente. Preço justo de Graham muito abaixo, né? Porque a empresa não vem tendo lucro nos últimos trimestres. Olhando mais alguns números aqui da Auren, tem um payout de 1000%. Isso quer dizer que ela está tendo menos lucro do que ela está passando de dividendos, o que é outro sinal negativo para a empresa. Margem líquida de 0,6, EV sobre EBITDA de 11. Ou seja, a geração de caixa dela tá mal, mas não tá tão mal como a gente pode ver pelo PL, né? E o que faz a gente já perceber também que um dos principais motivos dela tá dando pouco lucro dessa forma deve ser por questões de despesas financeiras. E já olhando aqui para a dívida líquida sobre EBITDA, né? Ela tá ostentando um múltiplo de 7,5 vezes. Ou seja, dívida estouradaça. E assim, cara, se você tá começando, não compre empresa com dívida alta. A empresa com dívida alta, ela pode ser tanto um motor para sua carteira e fazer ela crescer, se ela resolver o problema da dívida dela e conseguir voltar a entregar lucros e dividendos consistentes, tanto como pode ser o buraco no casco do navio da empresa, essa dívida alta. Ainda mais num país como o Brasil, que a gente vive uma crise atrás de outra e, consequentemente, a nossa taxa de juros vive nas alturas. É por isso que muita empresa quebra no Brasil, porque a empresa não consegue se bancar. Ela faz investimentos com uma taxa de juros a 4, 5, 7%, vamos supor, e em 2 anos a taxa de juros está lá em 15%. Então, o que ela previu para aquele crescimento, para poder buscar uma captação de recurso e investir, em 2 anos o cenário econômico vira do avesso e pronto, tá feita a bagunça na empresa. Bom, aqui a gente vê que ela está entregando um ROIC de 3,7, um ROI de 0,04, lucro por ação de 0,01. Aqui no histórico de lucro por ação a gente vê que ela entregou um lucro em 2022 de R$ 2,55 por ação e de lá para cá, lucro por ação negativo, pífio, e assim a empresa segue. Dividendos pagos. A empresa pagou alguma coisa em 2022, 2023, R$3, um dividendo até ok. 2024, 40 centavos, 2025, 6 centavos. Então, não dá para esperar um pagamento de dividendos da Auren, né? Ela precisa primeiro resolver o problema da sua dívida, para depois ela voltar a conseguir ter fôlego para pagar dividendos. Aqui a gente consegue ver a Auren contra o Ibovespa, né? Perdendo de lavada. A Auren menos 54% contra 44% do Ibovespa, isso em 5 anos. A empresa vale 10 bi no mercado e tem tag along de 100%.
E aqui nesse gráfico de receitas e lucros, né, a gente consegue ver que a receita até que vem numa crescente nos últimos anos, mas o lucro é uma montanha-russa, né? A empresa não consegue ser consistente na sua entrega de lucros, o que nos meus filtros isso já tira a empresa de qualquer possibilidade de investimento. Bom, partindo então para a nossa segunda empresa analisada hoje, que é a Engie Brasil. A Engie está cotada a R$ 41,46, com uma variação de menos 1,4 nos últimos 12 meses, ou seja, uma certa estabilidade no último ano. Um PL de 10, o que já está um pouco esticado, né? A Engie estava num PL mais atrativo no começo do ano, o que comparado com as suas pares está um pouco mais caro, né? Mas a Engie, assim como a WEG, são uma das melhores empresas da nossa bolsa, então dificilmente você vai ver ela sendo negociada com um PL e um PVP próximo dos seus pares. Normalmente ela sempre está sendo negociada com um PL mais alto e PVP também. E o PVP aqui com 2,8 e um dividend yield de 5,6%. Isso, claro, nos últimos 12 meses. No preço justo de Graham, ela também já está um pouco mais cara, né, com upside de menos 10,7%. No histórico de dividend yield, a gente vê que a empresa pagou em média 6% de yield. E como ela é uma empresa de uma qualidade um pouco maior, dificilmente você vai conseguir comprar ela com yield on cost menor do que esse. O payout da empresa hoje está em 69% e ela oscila, né, entre um payout mais próximo de 100% e um payout mais próximo de 50%, isso dependendo de como ela está em relação aos investimentos que ela precisa fazer, com uma média então de 80%, né? EV sobre EBITDA de 7, isso é interessante a gente ver nas empresas que têm dívida, né? Lucro por ação de 4,12, um ROI de 27%, que é um ROI bem satisfatório, ROIC de 14,5%, dívida líquida sobre EBITDA de 2,66%, e que vem numa crescente, né? Porque ela vem num ciclo de investimentos bem grande nos últimos anos, mas que deve normalizar aqui entre 2027 e 2028. Mas até o momento, 2,66 é um nível ok, né? Para as elétricas até 3 vezes e meia EBITDA é um valor bem confortável. E um crescimento de receita de menos 1 nos últimos 5 anos e de lucros de 4,25 nos últimos 5 anos, que poderia estar melhor, né? Um crescimento não tão bom. Nos dividendos pagos, a gente vê que a empresa pagou dividendos em todos os anos, nos últimos 10, e com a média que a gente tinha visto de 6%. Nesse gráfico a gente consegue ver como ela varia em relação ao payout que ela paga, né? Diminui nos anos que precisa fazer mais investimento e aumenta nos anos que precisa fazer menos investimentos. Mas o lucro vem numa crescente, né, nos últimos 10 anos. Saiu lá de 1,55 bi em 2016 para 4,3 bi em 2024. A empresa hoje vale no mercado 33,8 bi e tem 100% de tag along também, que é uma proteção a mais para o pequeno acionista. E aqui nas receitas e lucros a gente consegue ver muito melhor do que a Auren, né? Uma crescente nas receitas, aqui uma diminuição, mas já se estabilizou e está voltando a crescer. E os lucros também, com uma variação aqui em alguns anos, mas crescente ao longo dos 10 anos. O que confirma para a gente, né, que a Engie é uma das melhores empresas elétricas, não só elétricas, né, mas no geral uma das melhores empresas da nossa bolsa. E a terceira empresa da nossa lista é a Eletrobras, uma empresa que foi privatizada recentemente, que eu detenho uma pequena parte da minha carteira, né, em Eletrobras, não diretamente nas ações da Eletrobras, mas através do fundo de privatização, em que eu pude utilizar o meu FGTS para poder comprar algumas ações da empresa. Hoje as ações preferenciais da empresa são negociadas a 39,9, uma variação de 19,8% nos últimos 12 meses, PL de 9,5, PVP de 0,7 e um dividend yield de 4,4%. No preço justo do Graham, a gente vê que tem um upside bem grande, né, de 76,05%. O PVP está num dos menores níveis desde o ano de 2019. Isso se dá também por causa da privatização, né? Na época da privatização, que foi entre 2020, 21, 22, a empresa teve um salto enorme do PL devido ao lucro da empresa, que abaixou muito, né? A gente vai ver nos lucros depois. Porque a empresa precisou fazer vários programas de demissão voluntária para ajustar, ajeitar a casa e poder continuar mais enxuta, né? Que foi um dos
pilares da privatização da empresa. E hoje ela está conseguindo voltar para uns níveis de PL mais saudável. Ela ostenta um payout de 43% no momento, que vem subindo, né? Porque a empresa voltou a ter um lucro consistente, margem líquida de 23%, uma margem bem ok também, EV sobre EBITDA de 5,3, um ROI de 7,9, isso é um problema, né? Ela está com um ROI e um ROIC bem baixos ainda, mas é algo que já vem melhorando no decorrer dos anos, né? Ela chegou a bater a 3, 4 de ROI e agora já dobrou praticamente, estando na casa dos 8 a 9. E uma dívida líquida sobre EBITDA de 1,55, que é bem tranquilo para empresas desse setor. E vem crescendo receita a 7,5% e seus lucros a 8,7%. Nos dividendos, a gente consegue ver que ela falhou nos dividendos anteriores a 2019, teve uma diminuição bem drástica aqui nos anos de 22 e 23, mas vem se recuperando em 24 e em 2025, no meio do ano, ela já pagou 90 centavos. Né? Aqui a gente consegue ver a diminuição do lucro que a empresa teve, né, nos anos pós-privatização, para poder ajeitar a casa. E agora a gente já consegue notar uma recuperação da lucratividade da empresa, saindo aqui de 3,6 bi em 2022 para 10,3 bi no ano de 2024. A Eletrobras é um mamute do mercado, né? É de longe a maior empresa de energia elétrica da nossa bolsa, valendo 98, praticamente 99 bilhões de reais. É listada no nível 1 e as ações preferenciais têm 80% de tag along. Aqui na receita e lucro a gente consegue enxergar novamente o decréscimo que a gente teve, né, nos anos pós-privatização, uma estabilização e agora uma nova crescente de receita e também dos seus lucros. O que pode indicar que a empresa já passou pelo pior, né, da sua situação e que ela pode melhorar e entregar bons resultados daqui para frente. Bom, finalizando nossa análise aqui então, a gente consegue ver que nos indicadores de PL, PVP e EV sobre EBITDA, a Eletrobras tem uma vantagem sobre a Engie, ou seja, ela está um pouco mais barata em relação aos seus múltiplos, mas em relação à qualidade da empresa e dividend yield, a Engie ela consegue entregar mais do que a Eletrobras, pois está com um dividend yield maior, pelo menos, claro, isso nos últimos 12 meses, com uma margem líquida maior e um ROI e um ROIC também bem superiores à Eletrobras. Mas a Eletrobras vem num crescimento de receita e lucros nos últimos anos, né, devido à sua recuperação depois da privatização, e pode ser que para os próximos anos ela seja um investimento até melhor do que a Engie. E a Auren, né, é o patinho feio da nossa comparação. Tá com múltiplos horríveis e não tem nem previsão para melhorar, né? Então, se eu fosse você, procuraria empresas mais sólidas e confiáveis e não tentaria ficar fazendo aposta em empresas que estão em situações piores e precisam de algo muito grande para poder se recuperar e voltar a ter lucros e entregar dividendos para você, que acredito eu seja a sua estratégia também. Bom, e qual seria o preço teto que a gente poderia estar pagando nas ações de Engie e Eletrobras nesse momento? Vamos calcular juntos? Bom, olhando aqui o lucro líquido da Engie, a gente pode ver que ela lucrou no ano de 2024 4,3 bilhões e no ano de 2023 3,4 bilhões. Eu vou estar utilizando uma média entre os valores do ano passado e o ano retrasado, para a gente estar calculando o nosso preço teto. E a Eletrobras teve um lucro líquido de 10,3 bi em 2024 e 4,3 bi no ano de 2023. Payout da Engie 69,03%, ou seja, 70%. E a Eletrobras está entregando um payout de 43%. Bora lá para a planilha? Bom, lançado aqui então o lucro de 3,85 bi para a Engie, né, que é a média dos anos de 2024 e 2023. A quantidade de papéis da empresa, 815 milhões. O payout também seria legal a gente considerar uma média, né, entre os anos de 2024 e 2023, que foi 70% no ano passado e 30% no ano de 2023. O que daria uma média, então, de 50% de payout. Isso daria, então, um dividend yield para a empresa de 2,36, com o nosso preço teto a 6% em 39,32, a 8% 29,49 e 9 e 10% já está muito longe, né? Visto que a empresa vem sendo negociada hoje a 43,30. Então, nesse momento, ela estaria muito cara, né? Ela estaria acima do nosso preço teto para 6%, que seria o mínimo que a gente aceitaria dentro da estratégia de dividendos. Já para a Eletrobras, a média dos últimos 2 anos do lucro líquido ficou em 7,3 bi, quantidade de papéis 2,3 bi, que eu tirei lá do Investidor 10 também, e a média do payout foi de 30% nos últimos 2 anos, o que nos daria então um dividend yield por ação
de R$ 0,95, o que ficaria fora de todos os nossos preços teto, né? O mais baixo aqui, que seria 6%, ficaria em 15,82. E a empresa está sendo negociada hoje a R$ 40,60, né? Por que tão longe assim, né? Qual que é a pegadinha? É que a Eletrobras ela vem numa recuperação, né? E vem aumentando tanto o seu lucro quanto o seu payout. Então, muito provavelmente, a empresa vai lucrar mais do que a média dos últimos 2 anos e vai também distribuir um montante maior de dividendos. Vamos testar isso para a gente ver? Colocar o lucro de 10,3 bi e um payout de 40%. Essa seria uma previsão mais otimista para a Eletrobras, né, em relação aos seus dividendos. E ela conseguiria chegar a 1,79 por ação de dividendos e ainda assim o preço teto para 6% ficaria em R$ 29,76, ainda bem abaixo do valor que ela está sendo negociada hoje, né? O que nos mostra então que se hoje você estivesse procurando uma empresa geradora para poder incluir na sua carteira, a opção mais óbvia que a gente tem seria a Engie, que mesmo estando um pouco mais cara do que a Eletrobras, ela está entregando um resultado um pouco mais consistente, tem uma eficiência muito maior do que a Eletrobras hoje e está muito mais próxima do preço teto para 6%. Já a Eletrobras é uma empresa que te promete muita coisa, né? Mas ela ainda precisa se recuperar e muito na sua lucratividade para poder entregar para o acionista o que ela vem prometendo nos últimos anos. E se você quiser ver também uma avaliação sobre as distribuidoras e as transmissoras, assiste esse vídeo aqui que eu estou deixando no card. E por favor, se chegou até o final desse vídeo, não custa nada, deixa um like e se inscreva aqui no canal para apoiar o nosso trabalho e não perder nenhuma análise das que estão por vir. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e valeu!